logo chegamos. E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Espiritualmente. O podcast mais espiritual dessa internet. E hoje, eu e meu excelentíssimo marido, pastor, professor, terapeuta, resolvedor dos problemas, né? Nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você já passou, conhece alguém ou até pode estar passando. Ansiedade. Meu Deus do céu, Douglas. A ansiedade pegou o povo nessa época de pandemia. Então, a ansiedade, ela tem uma coisa muito interessante nela. Você simplesmente passa a entender que a ansiedade, ela não existe. E que ela é uma criação sua. A gente vai falar sobre isso dentro desse podcast. Meu Deus, que loucura. Então, já me faz um favorzão aí, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, já vai deixando a sua pergunta, porque a gente pode te ajudar, a gente quer te ajudar e a gente quer te libertar desse mal chamado ansiedade, tá? Então curte, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e toca aqui, se inscreve também, porque é muito importante pra gente ter você junto conosco crescendo espiritualmente, tá bom? Então, o que a gente precisa entender sobre a ansiedade? Não é a sua realidade, mas é a sua mentalidade que determina o seu futuro, que determina os seus resultados. Então, pensa comigo o seguinte. Existem 2 episódios da Bíblia que falam sobre ansiedade. Na verdade, um esgotamento espiritual. Um deles foi o Elias. O Elias, como você sabe, se você tem uma Bíblia, se você já frequenta cultos, ou se você já ouviu algum episódio da Bíblia onde um pastor ministrou essa palavra, tem um momento lá da Bíblia em que o profeta Elias, ele acaba fugindo de uma mulher chamada Jezabel e ele vai se colocar debaixo de uma árvore pedindo a morte. Um homem que ele tinha simplesmente pedido para que Deus descesse fogo do céu, e aí o que aconteceu foi que Deus desceu fogo do céu, mas mesmo assim ele sendo de Deus, mesmo ele sendo um homem espiritual, ele também teve o seu processo de esgotamento, de estresse emocional, que acabou levando ele a pedir a própria morte naquele momento. Então peraí. A gente ouve falar, principalmente na igreja, no meio dos crentes, que a ansiedade é falta de fé. Eu não sei muito se isso faz sentido. Eu acredito que não, porque a palavra me diz que não. Mas você, o que você acha, baseado na Bíblia, baseado na ciência, ansiedade é falta de fé? Então vamos pensar o seguinte, olha só, presta atenção num dado da OMS. Tem um dado aqui de 350 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 5% da população mundial sofre de depressão. Então pensa que na possibilidade dessas 350 milhões de pessoas estar entre elas pastores, esposas de pastores, obreiros, membros de uma igreja ou de determinadas religiões, sejam elas quais forem. Então, quer dizer, só no Brasil, 12 milhões de brasileiros, 6% dos brasileiros têm depressão. Meu Deus, já bugou minha mente. Foi muito número, meu filho. É muita gente, cara. Ó, não é só no Brasil. A gente tem Estados Unidos, tem França, tem Itália, tem Japão, e cada um deles tem o seu percentual, que eu não vou ficar falando de percentual aqui, que isso aqui não é estatística do IBGE, nem de OMS. Mas peraí, você acabou de me falar que essa galera aí tem depressão. Então quer dizer que a ansiedade e a depressão andam juntas? Então, vamos entender isso aqui. A depressão e a ansiedade, elas estão diretamente ligadas e elas podem ser facilmente confundidas por causa dos sintomas delas. Então, por exemplo, você provavelmente já teve uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela é algo normal, acontece com a gente. Nós temos crises de ansiedade. O problema é quando isso se torna excessivo, que aí a consequência pode se tornar uma depressão. Você já teve? Claro que já. Teve uma época que... Você lembra disso? Eu nunca tinha viajado de avião. E aí... meu Deus. E aí é o seguinte, eu comecei a namorar essa menina, ela morava aqui em São Paulo e eu morava no Rio Grande do Sul. E aí aconteceu que... Meu olho já tá tendo crise de ansiedade. Aconteceu que eu tive que vir pra cá pra poder pedir ela em namoro pro pai.
E aí, quando começou a possibilidade de eu vir pra cá, antes mesmo de eu vir pra cá, eu já comecei a sofrer. Ah, que você nunca tinha viajado de avião, não tinha conhecido o mundo, Aí que tá. não conhecia uma menina tão bonita na vida. Ah, então a ansiedade era porque ela era muito bonita, Glória né? a Deus. Com certeza. Mas assim, além de ela ser muito bonita e eu ficar ansioso para poder encontrá-la diante de tanta beleza, Bota aí na... eu também comecei a projetar na minha cabeça situações que a gente vê na televisão, que a gente vê em filme, de quê? Avião caindo. Misericórdia. Então, era algo real? Não, porque eu não estava dentro de um avião. Mas na minha cabeça, na minha mente, eu estava. Então, a ansiedade nada mais é do que uma projeção, uma distorção da realidade, de algo que ainda não aconteceu, mas que eu estou enxergando como se estivesse acontecendo. E aí começa todo o sistema reativo do seu corpo. Por quê? No momento que você começa a projetar as coisas na sua cabeça, você começa a gerar estímulos. E esses estímulos fazem com que o seu corpo comece a produzir hormônios e começa a reagir, como, por exemplo, produção de adrenalina, e você começa a ter todos os sintomas de ansiedade, mesmo não estando passando pelo problema. Vou te dar um exemplo. Aconteceu comigo. Quando ela me falou sobre o fato de ter que viajar e vir para São Paulo, eu falei para ela, eu nunca viajei de avião. E o que começou a acontecer? Meu coração começou a disparar, eu comecei a ficar sem ar, a cabeça começou a doer, o estômago começou a sentir umas coisas estranhas, eu comecei a ter uma certa ansiedade com relação a isso e comecei a passar mal. E eu nem estava dentro do avião. Mas por quê? Pensa o seguinte, quando ela fala sobre fé e a falta de fé, na verdade, o fato de você começar a sentir isso é porque você está tendo fé, mas na coisa errada. Você está tendo fé na coisa errada. Se você conseguisse utilizar essa fé para você enxergar de forma positiva, você não sentiria ansiedade. Pelo contrário, você sentiria um certo nível de ansiedade, mas mais voltado à felicidade e alegria, que não vai te trazer dor, não vai te trazer desconforto. E eu te explico por que esse tipo de coisa acontece. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, nada mais é do que o cérebro querendo te proteger. Dentro do nosso sistema límbico e toda a parte do córtex cerebral na nossa cabeça, existe uma parte chamada amígdala, que é algo que foi difundido pelo Dr. Daniel Goleman, onde ele fala, dentro da inteligência emocional, que o sequestro da amígdala, que é uma parte do nosso cérebro, acontece quando você está sob risco, ou seja, quando alguma coisa está te ameaçando. Quando você está, por exemplo, atravessando a rua e um carro passa e buzina para você. De repente você toma um susto. O que acontece? Naquela mesma hora, o seu cérebro libera uma descarga de adrenalina, você começa a suar, sua mão, sua pé, sua axila, você começa a ter os batimentos acelerados, começa a faltar ar, as suas pupilas dilatam, você tem uma descarga de adrenalina que faz com que as veias e toda parte do seu coração faça com que as veias dilatem e você tenha uma maior quantidade de sangue correndo nas suas veias. Então existe todo um processo Tem gente que apaga, né? Sim, então o que acontece? Existem pessoas que, nesse momento, elas atacam, elas fogem ou elas travam. Essas três coisas acontecem. Ou elas atacam, que é uma reação natural, ou elas paralisam, que é uma reação natural, ou elas simplesmente fogem. Elas saem correndo, elas gritam, se desesperam, e acontece de essas pessoas acabar tendo todas essas reações justamente porque elas estão tendo a fé na coisa errada. É como se elas estivessem ansiando por viver aquilo que elas nem sabem se existe ou se pode existir. Porque eu me lembro que você já falou várias vezes em culto, até em conversa com alguns amigos,
que às vezes a maioria dos nossos problemas, aquilo que a gente imagina, eles nem vão se realizar, nem vão se concretizar. O Dr. Augusto Cury, ele fala o seguinte, ele diz que em torno de 70% das coisas que a gente projeta para o futuro não acontecem. É tudo fruto da nossa imaginação. Pensa o seguinte, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, o que é a fé? É fruto da nossa imaginação. Tudo aquilo que nós experimentamos fora começa dentro. Ou seja, o nosso resultado exterior é consequência das nossas estratégias interiores, da nossa imaginação. Provérbios 23:7 diz, como você imagina, assim é. Então, na verdade, a fé é a certeza de algo que ainda não aconteceu, mas você crê como se já tivesse acontecido. E isso materializa. Então, seu corpo, seu cérebro, ele não faz distinção entre o real e o imaginário. Então a gente pode dizer que a ansiedade é como se fosse a fé depositada numa mentira. Exatamente. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Então, se a gente for parar para pensar, a ansiedade em excesso, que é um distúrbio, que daí é uma disfunção que causa problemas de saúde, problemas de comportamento, problemas de relacionamento, porque, por exemplo, o que a pessoa que tem ciúmes, ela tem? Uma ansiedade de pensar que o marido ou a esposa pode estar traindo, ou que a esposa ou o marido poderá trair, e por conta disso ela pode acabar com o relacionamento. Você já foi ciumenta? Eu sou. Eu sou. Não é um ciúme, é um cuidado, não é uma ansiedade. Tá, todo mundo diz isso. É um controle. Não pode. Uma das coisas que a ansiedade tem como fonte principal é o controle. Porque o que acontece? Mas daí essa ansiedade eu quero ter, eu quero controlar, eu quero segurar. Então, entrega na mão de Deus, filha. Então, mas é uma das coisas bem bacanas. Vamos falar, já que a gente entrou nesse tema dos ciúmes, o que é bacana? Quer ver? Uma das coisas que aconteceu comigo, eu estava no Rio Grande do Sul, ela estava em São Paulo, na época que a gente estava se conhecendo. E a gente namorou, foi quase uns 2 anos, não foi a distância? Então ela estava em São Paulo, eu estava no Rio Grande do Sul, 2 anos, e a gente só se falava na época era Skype, MSN, Sim. não tinha muitas E coisas, e o Facebook. E aí o que acontecia? Como que a gente mantém um relacionamento à distância sem confiança? E aí o que acontece? Existiam momentos de desconfiança e de fato não tinha como eu ter o controle sobre o que ela iria fazer aqui em São Paulo. E aí entra um ponto bem importante sobre fé e sobre confiança. Porque a Bíblia diz, lançando toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em 1 Pedro 5,7. Então, pensa o seguinte, o que é lançar? É você pegar algo que você está carregando e você dar a outro, ou você se livrar disso. E o que Deus fala para nós? Se você está ansioso e você está preocupado demais com o futuro, você simplesmente entende que você não tem controle sobre o futuro. A gente não sabe. Então, por exemplo, a gente teve essa situação dessa pandemia. Então, quer dizer, alguns meses atrás, no ano anterior, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. O Nassim Taleb fala no livro dele, Cisne Negro, ele explica exatamente sobre isso. Ele fala sobre o fato de que tem coisas que você não pode controlar e elas vão acontecer. E você precisa saber lidar com os acontecimentos inesperados, que é o que a própria Bíblia fala, que Deus ele diz o seguinte, Mateus, se eu não me engano, Mateus 7, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas ele diz assim, Mateus 6, 22, 23. não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei com as suas petições em orações. Então, o que eu fiz naquele momento, quando ela estava aqui? Eu falei, Deus, eu não posso controlar ela sobre o que ela vai fazer ou deixar de fazer lá em São Paulo, mas o Senhor pode. Então, através dessa oração, peço que o Senhor alcance ela onde ela estiver e o Senhor influencie ela através do teu Espírito para que ela possa fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é bom, para que nada prejudique a nossa relação. Era isso que eu fazia. Eu entregava literalmente para Deus
usando inclusive a própria imaginação e descansando. Porque quando eu entregava para Deus, eu conseguia imaginar o melhor. Mas quando eu ficava segurando isso, controlando isso, eu imaginava o pior. E aí entra o ponto do avião. Por quê? Quando eu entrava no avião, ou melhor, quando eu entrei no avião, a primeira vez que eu viajei de avião, aconteceu o quê? Todos os sintomas. Começou a respiração ficar ofegante. Eu comecei a sentir dor de estômago. A cabeça começou a doer. A mão ficou suada. Comecei a tremer. O pé ficou suado. Eu ficava olhando pro avião e qualquer barulho anormal, Te deixava em pânico. eu ficava em pânico e levava isso a nível hard. Isso, E aí, isso para uma viagem de 1h20, 1h30? 1h20 deu. Meu Deus. E aí, só que assim, pensa você ficar, tipo, 5 minutos ansioso, vai, pra você, enfim, pegar, você entrar, vai, num brinquedo de parque, de diversão. Você fica ali, brinca no brinquedo, 5, 10 minutos, entra aquela ansiedade, ok. Você tá ali, por exemplo, acaba a luz na sua casa, e aí talvez a pessoa tenha problema com o escuro, aí a luz volta, mas isso é questão de 5 minutos. Agora imagina você dentro de um avião, querendo ter o controle sobre o piloto, querendo ter o controle sobre a aeromoça, querendo ter o controle sobre o avião, querendo ter controle sobre o tempo, sabendo que você tá não sei quantos mil pés de altura, e ainda vem aquelas notícias lá da aeromoça falando, olha, se o avião cair na água, você pega o banco de baixo que você... Mas, cara, São Paulo tem água daqui até o sul? Vai passar por um oceano. Se cair essa desgrama, não adianta nada esse banco. Vai fazer o quê? Então a gente vai criando por causa do viés cognitivo negativo que a gente tem. A gente tem na nossa cabeça um viés cognitivo negativo. O que é isso? A gente sempre pensa no pior. Só que o seu cérebro ele não está fazendo isso por mal. Ele está fazendo isso para te proteger. E aí entra a parte de todo o processo de você saber como dar os comandos para o seu cérebro enquanto você está lá em cima, no avião, para você poder se acalmar e você poder lidar com a ansiedade. Porque qualquer pessoa pode controlar a ansiedade. Então, qualquer pessoa pode dominar a si mesma. E esse é um dos princípios que eu ensino muito. Porque quem não domina a si mesmo, não domina mais nada. E é um dos conceitos que eu utilizo justamente baseado na Bíblia de Gênesis 1:26 sobre bora dominar o mundo. Então, ser ansioso não é uma falta de fé, mas é ela depositada na mentira, na coisa errada, naquilo que a nossa mente projetou e que possivelmente ela nem vai existir. É um controle muito grande. E uma coisa que a maioria dos crentes tem, e isso daí talvez você esteja se identificando agora, porque em algum momento da sua vida você já passou por isso. A maioria dos crentes, eles têm dificuldade de confiar no controle de Deus. Eles dizem que na oração, ó Senhor, tá tudo nas tuas mãos. Eles dizem no dia a dia, através da palavra, não, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, tá tudo na mão de Deus. Mas na realidade, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, aí a gente vê que na verdade não, a pessoa tá ali numa queda de braço. Eu não, eu cuido melhor do meu filho, eu sei o que fazer sobre o meu trabalho, não, eu vou dar um jeito. E por quê? Por que é tão difícil para nós largar o controle? Porque é o seguinte, dentro da questão psicológica, a gente quer o controle porque é mais seguro. Quando você está no controle, você sabe o que está acontecendo. Mas quando você deixa o controle, é uma questão de confiança. Então, por exemplo, dificilmente pessoas que elas buscam muito controle, que elas são muito controladoras, pessoas mais perfeccionistas costumam ser mais controladoras, essas pessoas que buscam o controle, dificilmente elas conseguem confiar em Deus. Sim. Porque imagina o seguinte, a própria Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 a respeito de Jesus. Jesus, ele teve que ir para um deserto para ser tentado por Satanás com um objetivo. O objetivo era dele confiar em Deus, ele aprender a confiar em Deus. Porque naquele tempo de 40 dias ele não teria o que comer, naquele tempo de 40 dias ele não teria uma casa para dormir, ele não teria um chuveiro para tomar um banho. Era 100%. O que tem no deserto? Nada. Então, você passar pelo deserto é uma prova de fé. É você conseguir enxergar, por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem aí em desenhos, em filmes,
que as pessoas, quando elas estão no deserto, elas começam a delirar e começam a ver oásis aonde não tem, né? Que é uma coisa que eles falam. E exatamente. Porque o processo de dificuldade, de deserto na vida da gente e também o processo de ansiedade pode nos levar a delírios. Aonde a gente começa a imaginar coisas que não existem. Por exemplo, uma pessoa ela pode, durante um processo de ansiedade, ela começar a achar que ela está doente e ela não está. Muito, isso acontece muito. Ela começa a sentir dor, ela começa a somatizar isso no corpo. Sim. Isso tudo é uma projeção da sua imaginação. Sim. Porque o seu cérebro ele vai responder aos seus comandos. Na verdade, muita gente agora na pandemia, por causa de televisão, de informações negativas, exatamente do que você falou, de estar pensando, ouvindo e vendo negativo, essas pessoas foram a hospitais, foram a pronto-socorros achando que estavam doentes. Exatamente. Por que isso acontece? Né? A gente tem algumas causas aí. Então vamos pensar. Consumo de substâncias como drogas, por exemplo, alimentação, isso tudo acaba gerando ansiedade, o estresse. Quantas pessoas que durante esse período de confinamento entraram num período de estresse? A gente teve aí números exorbitantes de violência doméstica, por exemplo, durante esse período de pandemia, né? Então, quer dizer, essas pessoas, elas estavam num nível de estresse tão grande porque elas foram colocadas dentro de um confinamento sem um aviso prévio. Da noite pro dia, simplesmente todo mundo teve que olhar um na cara do outro e dizer, ó, ninguém pode sair daqui, a gente vai ter que se aturar pelos próximos, sabe Deus quanto tempo. E aí o controle foi tomado. Totalmente, todo mundo perdeu o controle. É como eu no avião. Ou eu aprendi a controlar minha ansiedade, ou eu ia acabar desmaiando, ou eu ia acabar passando mal e piorando diante daquela situação. E foi o que aconteceu na pandemia. Porque muitas pessoas estavam dentro das suas casas, não podiam sair, não podiam fazer nada. E aí entra o quê? Consumo de quê? Consumo de televisão. E aí as pessoas começavam a ver a televisão e as más notícias chegando. E cada vez pior. E o que começava a acontecer? Lembra do viés cognitivo negativo? O seu cérebro começava a mandar informação de que tinha um perigo no mundo. E o que as pessoas estavam fazendo diante do perigo? Elas estavam num processo de ansiedade, porque liberando uma descarga de adrenalina, mas elas estavam dentro de casa. Então a pessoa está na cama, deitada, como se estivesse correndo a maratona de São Silvestre. Sim. Isso não é saudável, porque libera um nível de cortisol tão grande, que é um hormônio que, se não for controlado, começa a prejudicar seus músculos, começa a prejudicar os seus órgãos, começa a prejudicar a sua noite. As pessoas não conseguem dormir direito à noite. Como você descreveria para nós o perfil de Abraão? Porque a Bíblia diz que ele já era rico, ele já era poderoso, ele já tinha ali o controle, vamos dizer, a vida dele muito redonda daquilo que uma pessoa deseja, mas ele tinha sim a ansiedade por ter um filho. E depois que ele teve esse filho, Deus faz um teste muito forte com ele de entrega, de realmente, vamos ver se a ansiedade está em dia. Como é que Abraão conseguiu blindar a mente dele para entregar Isaac? Vamos lá. Naquela situação. Na minha opinião, o Abraão não era um ansioso. Na minha opinião, a Sara era ansiosa. Sim. Por quê? O Abraão, ele era um cara que ele foi considerado nosso pai na fé. Porque ele creu contra a esperança. Então, o que é esperança? Anota isso aí, ó. Esperança. Esperar com confiança. Isso é esperança. Porque as pessoas dizem assim, eu espero, só que a confiança é o que leva você a passar pelo processo. E o Abraão, ele era um cara que ele tinha esperança e ele era um cara paciente. Só que, aqui entra um ponto importante. As pessoas com quem você se relaciona podem te deixar ansiosos. Pode te deixar ansioso. Então, por exemplo, dentro da sua casa, você tá lá sabendo das suas condições financeiras, e aí acontece que você tem um cônjuge que tá lá e diz assim, olha, eu quero isso. Eu quero comprar uma geladeira nova, eu quero comprar um fogão novo, eu quero comprar uma televisão nova. Só que você sabe das suas condições financeiras. E se você comprar isso antes da hora, você vai acabar se endividando.
E o que acontece? Muitas vezes, pela pressão da outra pessoa, você acaba comprando e se endividando. E isso gera um nível de estresse ainda maior, porque você já tinha um problema de ansiedade por conta da falta daquilo que aquilo já estava gerando desconforto. Só que daí você compra e gera um desconforto dobrado, porque agora você tem aquilo que você não tinha, só que você tem um problema gerado por conta de ter adquirido isso antes do tempo. Foi o que aconteceu com Abraão. A Sara convenceu ele a tomar uma decisão de ter relação com a empregada, com H, e aí veio Ismael. E aí isso foi algo que foi fruto da desobediência. E até hoje a gente vê essa guerra... Fruto de ansiedade, né? A Bíblia diz que quem se precipita, peca. Foi a ansiedade que levou eles ao pecado. E a guerra que a gente vê hoje é consequência disso, né? Então, hoje a gente vê que existem muitas pessoas que poderiam evitar esse tipo de comportamento, mantendo sua confiança em Deus, evitando a influência de outras pessoas. Então eu vou falar mais sobre essa história aí do Abraão e da fé que ele teve com relação ao Isaac, quando ele teve o filho, que Deus realizou a promessa, mas só para a gente concluir essa parte onde as pessoas estavam confinadas e elas estavam produzindo ansiedade por conta de alguns hábitos e comportamentos que foram gerados dentro das suas casas, porque a televisão, as pessoas e hábitos alimentares acabavam gerando essa ansiedade nas pessoas, e isso foi trazendo, por exemplo, o consumo de álcool. As pessoas começaram a consumir álcool, as pessoas começaram a consumir drogas, as pessoas começaram a consumir cigarro, por exemplo, porque cigarro nada mais é do que uma certa ansiedade. As pessoas que fumam, pode ver, as pessoas dizem assim, vou fumar um cigarro para me acalmar. Você não precisa de cigarro para se acalmar. Eu vou explicar por que você não precisa de cigarro. É engraçado que eles falam, eu vou fumar um cigarro para me acalmar. Fuma 10 e não se acalma. Mas veja bem, o cigarro ele traz duas coisas que acalmam a pessoa. Claro que eu não vou falar das substâncias químicas que o cigarro tem, que a gente sabe que tem. Mas o cigarro ele proporciona uma tranquilidade por conta de, primeiro, conexão com pessoas. Segundo, por respiração. Porque normalmente você pode ver, toda pessoa que fuma, ela sempre está no lugarzinho do fumódromo. E lá ela encontra outras pessoas e ela começa a conversar com aquelas pessoas. Isso acalma. Então quer dizer, ao invés de você ir lá, acender o cigarro para você ir conversar e estar no grupo de pessoas com quem você vai se conectar, você pode fazer isso sem que seja necessário o cigarro. Gente do céu. Outra coisa. Eu ia dizer, já filma a minha cara aqui, porque para conectar com a pessoa tem que fumar. A pessoa, ela quer relacionamento e às vezes ela encontra isso porque ela é introspectiva. Aí é caipora. Ela é introspectiva e ela quer se conectar com pessoas e ela dá um jeito. E aí o jeito é o cigarro. Por exemplo, a pessoa que fuma também, quando ela traga, ela respira. E uma das formas de você se acalmar diante da ansiedade é a respiração. Pode ver. Quando você está ansioso, você respira errado. Mas isso me dá uma raiva também. Não dá uma raiva em vocês, não? Quando você tá nervoso, quando você tá pronto pra dar um murro em alguém, aí uma pessoa, meu caso, meu marido olha pra mim, calma, amor, respira, meu amigo. Olha, a respiração literalmente pra controlar ali a vontade de matar mas mesmo, você vê né? que as consequências de decisões precipitadas são consequências da falta de respiração, né? Tá bom, eu vou falar isso pra você quando você estiver dentro de um avião. Mas foi a forma como eu me acalmei. Agora eu vou dizer como que eu me acalmei. No momento que você começa a ter uma crise de ansiedade, você está projetando a sua mente no futuro. Ou seja, de algo que ainda não aconteceu e que muitas vezes não é real. Então o que você precisa voltar para fazer para se acalmar? Você precisa voltar para onde você está. Peraí, onde é que eu tô? Porque a gente começa a projetar algo fora da realidade. Então é a mesma coisa que você assistir um filme de terror. Você está lá assistindo um filme de terror. Por que você está com medo? Você está lá por acaso? Não. Mas você está projetando o seu cérebro e o seu corpo para dentro daquela cena como se tivesse. E você sente medo simplesmente porque você está lá vendo aquilo acontecer. Agora imagina, você sentiria o mesmo medo se você tirasse o volume do filme? Quantas vezes a gente fez isso, né? De a gente estar lá assistindo um filme de terror, de repente a gente vai lá e tira o volume da televisão só para não ter medo, porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer naquele momento. Para não gerar ansiedade. Ou pior, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, a gente vai lá e troca de canal para não ver a cena. E aí depois a gente volta pro filme. O que a gente quer? A gente quer evitar, projetar aqui na nossa cabeça pra gente não ter ansiedade, não ter medo. Porque medo... Você é um cara ansioso? Eu sou. Olha meus dedos aqui, às vezes eu dou umas comidas nos dedos aqui. Eu ainda preciso... Meu Deus. Eu ainda preciso tratar isso em mim.
Quem confessa e deixa alcança, É. vai, irmão. Então, o que acontece? Existem pessoas, por exemplo, que roem as unhas, que é o meu caso. Então, a pessoa que Mostra rói... tuas unhas pra eles. A pessoa... Mostra tuas unhas. Não é tão ruim assim. É coisa horrível. Até que Mostra o tá teu pescoço de Hulk, olha aí a situação, ó. Olha o pescoço dele aí, ó. ruborizando o Toda pescoço. vez que essa criatura tá nervosa, sei lá, agitada, não sei qual é a palavra Eufórica. do Quando eu estou roubo em da euforia. amígdala aí. Não é roubo da amígdala, é Quando tá sequestro. acontecendo aí a sequência da amígdala dele. Tá acontecendo. O crime é diferente. Aí sobe ali os negócios vermelhos nele também. Então eu fico ruborizado aqui, ó, porque isso aqui é um nível de estado emocional. Quando Então, o meu mas estado acho que emocional tá o elevado. povo de casa E as também. unhas, a pessoa come, porque assim, tem gente que é muito sério, porque a Sim. pessoa, ela come toda a unha. É verdade. Ela fica sem unha. É verdade. Fica na cutícula o dedo. A pessoa pode ver, olha pra mão dela, ela tem só o cotoquinho da unha, assim, ó. Igor? E o seu? Deixa ele mostrar aí, ó. Olha o cotoquinho da unha. Olha aqui, ó. Esse aqui tá quase indo embora. Já. Daqui a pouco tá mordendo o dedo. Já arrancou a ponta do dedo. Então, o que acontece? Existem formas de resolver isso, que obviamente a gente não vai falar aqui agora, nesse momento, mas a gente não vai faltar a oportunidade de ensinar vocês como que faz. Mas uma das formas de você resolver isso é respirando, de verdade. Porque quando você respira, você oxigena o seu cérebro. Porque, na verdade, o processo de ansiedade é consequência da falta de oxigenação do cérebro. Então, por isso que muita gente, até psicólogos, psicanalistas, eles até atrelam a respiração, a meditação, no nosso caso, a oração. Sim. Por isso que a oração consegue ajudar essas pessoas de alguma forma. Existem estudos científicos que comprovam que existem partes do seu cérebro que eles só são acionados no momento da oração. Meu Deus. Foi comprovado por estudos de neurocientistas da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, de Oxford, nos Estados Unidos, de Harvard, nos Estados Unidos, onde eles trouxeram dados que mostraram especificamente partes do nosso cérebro que só são acionadas no momento em que as pessoas elas estão orando, cantando louvores e lendo a Bíblia. 3 coisas. 3 coisas que ajudam você a se acalmar diante da ansiedade. Já pega aí, ó. Anota aí, ó. Você anota aí aonde você estiver agora. 3 coisas que ajudam você a controlar a sua ansiedade. Então vamos lá. 3 coisas que ajudam você a controlar a ansiedade. Primeiro, oração. Tem um texto da Bíblia de Salmos 31 que diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre. No Salmos 31 fala o quê? Que ele estava orando. E no momento que ele estava orando, o que acontece quando você ora? Você se conecta com o Criador e você se acalma. Porque uma das coisas que acontece no momento que a pessoa está ansiosa ou estressada, ela precisa colocar para fora o que ela está sentindo. E quando você ora, você está colocando para fora o que você está sentindo. E aí não fica aquele ditado que o pessoal diz, tá engasgado aqui. E esse é o problema, porque uma pessoa que ela não ora, em algum momento ela vai colocar aquilo para fora. E o problema é como você vai colocar isso para fora. E as consequências disso, que é o que acontece com as pessoas que explodem. E a explosão é aquilo que eu falei do sequestro da amígdala. É onde a pessoa, ela age instintivamente. Ela não age pensando, ela age de forma irracional. E ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela simplesmente faz. E depois ela olha e diz, o que eu fiz? Que é uma crise de ansiedade, que é um transtorno de ansiedade. A pessoa fica tão ansiosa que ela acaba explodindo e fazendo coisas que ela se arrepende depois. Um caso bem interessante de Jesus. Quando ele está pregando e de repente aparece um monte de pessoas com pedras nas mãos e uma prostituta que foi pega no ato de adultério. Todo mundo gritando, todo mundo berrando, dizendo que a mulher havia adulterado e que a mulher tinha que ser apedrejada, e eles jogam ela na frente de Jesus com o intuito de que Jesus dissesse que não era para apedrejar. Só que veja, Jesus era alguém que ele dominava absolutamente, totalmente, seu corpo, sua alma e seu espírito. Então, a Bíblia diz que quando eles chegaram,
Jesus olhou e disse que ele sabia as intenções do coração. Imagine você conseguir ter essa habilidade de conseguir olhar para uma pessoa e só no olhar, ouvindo o que ela está falando ou aquilo que ela está fazendo, você conseguir entender a intenção dela. Jesus fez isso. E quando aqueles homens jogaram e gritaram com ele, porque a Bíblia não tem efeitos sonoros, não tem áudio, não tem sensação nenhuma. Só que é maravilhoso, né? Quando as pessoas leem. A gente vê o pregador lendo e as pessoas estavam chegando até Jesus e falando. Não, o pau tava quebrando, moço. Eles estavam berrando, eles estavam furiosos, eles queriam tacar pedra na mulher. E aí quando eles chegaram gritando, eles disseram, olha, a lei de Moisés manda que apedreje ela porque ela foi pega no ato de adultério. E o Senhor o que dizes? Na hora, como muitas pessoas ansiosas, poderiam fazer o quê? Responder imediatamente. Só que o que Jesus faz? Ele se abaixa e começa a desenhar na terra. Uma técnica para você. É a técnica dos 6 segundos. O que é isso? Você faz 6 respirações profundas antes de responder. Eu quero ver dar tempo de fazer. Mas esse é o segredo. Meu amigo, antes de chegar na sexta eu já estourei, quebrei tudo. Pois é. Por isso que você precisa aceitar Jesus, irmã. Ah, mas ainda Se bem batizar nas ainda bem que águas. papai me conhece, papai cuida. Receber o Espírito Santo, Meu dos frutos do Deus, Espírito Santo é gente. mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Então, aí que tá, esse é o segredo. A gente tá brincando aqui, tô brincando, tá, gente? Ela já aceitou Jesus, já se batizou nas águas. A questão aqui é a seguinte: o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Então, o que é o domínio próprio? Nada mais é do que você dominar a si mesmo. E Jesus, ele tinha essa habilidade. Ele poderia ter respondido imediatamente diante da acusação daqueles homens. Mas ele sabia que se ele respondesse para eles que não era para apedrejar, os dois seriam apedrejados. E essa era a intenção deles. Porque se ele falasse que não era para apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés e ele ia ser apedrejado junto. Porque o crime também seria imputado sobre ele, só que de blasfêmia. E aí ele, sabendo disso, o que ele fez? Ele, ao invés de responder imediatamente, ele se acalmou, 6 segundos, uma respiração, 2, 3, 4. Claro, gente, as pessoas, às vezes a gente vai encontrar um teólogo, vai encontrar alguém que vai poder querer questionar, dizendo que era diferente. Eu já vi várias teorias, dizendo que o que ele estava escrevendo na terra eram os mandamentos, e por isso alguém leu e se constrangeu, e por isso não atirou a pedra, enfim, sobre os mandamentos de não matarás, enfim. Mas assim, eu tenho a consciência de que Jesus era alguém que dominava 100% as suas emoções. Ele era alguém extremamente habilidoso com isso. Né? Então, o que eu vejo ali é que se ele dissesse para as pessoas que era para não apedrejar, ele seria condenado também. E se ele dissesse que era para apedrejar, ele estaria contra os ensinamentos dele. Então, qualquer resposta que ele desse, sim ou não, seria apedrejamento para os dois. Então, naquele momento, o que ele tinha que responder? Algo que resolvesse aquele problema. E para isso, a gente precisa pensar. Ô Douglas, tem uma pergunta pra você. Manda. Jesus era coach? Jesus era coach. Cara, o que é o coach? Né? Vamos para a metodologia coach. Coach nada mais é do que treinador. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vê que a tradução é treinador. Agora, vamos pensar que Jesus, ele ensinava. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava na rua, ele ensinava o tempo todo. Jesus levantou 12 discípulos. E o que ele fez com os 12 discípulos? Responde para mim. Treinou. Pronto. Então, assim, Jesus, ele não se apega a nome, porque quem precisa de título é só quem não tem nome forte. E o nome de Jesus é o nome mais forte na terra. Na verdade, no céu, na terra e no inferno. Então ele não precisa de título, porque o nome dele já é mais poderoso e mais forte do que qualquer título. Então, ele tinha a habilidade de um coach. Sim, ele tinha a habilidade de um coach, mas Jesus era muito maior do que um coach, muito mais poderoso do que um coach, ele tinha um nome muito mais forte do que um coach, e não menosprezando os coaches, porque eu também tenho formação em coach, tá? Mas não temos que nos prender a isso, porque Jesus era extremamente extraordinário na habilidade de treinar pessoas e ensinar pessoas. E naquele momento ele ensinou a gente fazendo o quê? Ensinando a gente a se acalmar antes de tomar qualquer decisão. E como que se acalma? Respirando.
Respirando, orando, não pirando, descansando. Uma das outras coisas, já que a gente entrou nesse assunto, vamos passar algumas coisas aqui para ajudar as pessoas, tá? Vamos lá. Algumas coisas que ajudam você com ansiedade. Primeiro, vamos lá. Procure encontrar pequenos prazeres. Isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas elas ficam tão ansiosas que elas não conseguem encontrar prazer em nada. E elas se tornam pessoas infelizes, elas se tornam pessoas mal-humoradas e elas se tornam pessoas que não conseguem se relacionar bem com ninguém. Não são pessoas que se cobram demais. Sim, elas se cobram demais porque elas querem ter o controle. E as pessoas elas acabam olhando para as coisas que elas fazem e elas acabam pensando, isso aqui não é bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. E isso faz você entrar num nível de cobrança tão grande a ponto de que, imagina se tudo aquilo que você faz não é bom, quando é que vai ser bom? Você começa a se questionar e você começa a pensar, se eu não sou bom o suficiente, para que eu existo? Então aí que entra, de fato, a depressão. A depressão ela é uma A consequência. pessoa ela vai juntando uma coisa com a outra e quando ela vê, ela se sente mal por tudo, ela começa a enxergar tudo negativo, ela Altera o humor, gera falta de prazer, ela entra num processo de tristeza e de desespero. Então, ela começa a encontrar, por exemplo, dificuldade de sentir prazer nas coisas básicas. Ela não sente prazer com a comida que ela tem na mesa, ela não sente prazer com o trabalho que ela tem, ela não sente prazer com o casamento, ela não sente prazer com os filhos, ela não sente prazer com a roupa, e aí que entra o problema. Porque o nível de cobrança é tão grande que nada do que ela tem é bom o suficiente. Aí entra uma coisa, falta gratidão. tá, mas daí agora A gratidão ajuda. eu vou te pedir uma coisa. Essa conversa já tá até me deixando ansiosa. Como que a gente resolve? Vamos lá. Primeira coisa, oração. Porque a oração é uma forma de você conseguir se conectar com aquele que traz paz. Por quê? Um dos frutos do Espírito é paz. Deus é paz. Ele diz, eu vos dou a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. Então, por exemplo, as pessoas buscam paz como? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter uma mansão. Na verdade, às vezes, se a pessoa não tiver sabedoria para lidar com isso, isso vai tirar a paz. Então, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Então, mais importante do que você tem é você ser. Então, a sua conexão com Deus vai revelar a sua identidade. Aquilo que você realmente é em Deus, e Ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, significa que Ele nos fez como Ele é. E Ele é um Deus de paz. Então, a sua oração te conecta com Deus e te traz paz. Outra coisa, a leitura bíblica. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você traz referências bíblicas que produzem paz. Davi fez isso. Inclusive, eu tenho um texto aqui, que, se eu não me engano, está em Salmos 37:5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, no momento que você está lendo a Bíblia, um versículo como esse traz para você o quê? Paz. E essa paz torna você uma pessoa tranquila. E você para de ficar projetando demais a sua mente para o futuro e você começa a se conectar no aqui e no agora. Porque o que você tem hoje, o amanhã é incerto. Você não sabe o que vai ser, nem sabe se você vai acordar Mas amanhã. Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele sabe da nossa ânsia pelo futuro e a maioria das promessas dele são relacionadas ao nosso futuro. Então, eu acho que quando a gente vai para a Bíblia buscando respostas para o futuro, a gente vai lá e encontra exatamente a paz, a luz, o caminho, de que, olha, você pode ficar tranquilo, porque quem ainda não está no futuro é você, porque Deus já chegou lá, Deus já está lá te esperando, com tudo pronto, com tudo planejado, com tudo preparado, e o plano dele ainda é melhor do que o seu. Então, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de uma música que fala de descanso, que fala de paz, que fala exatamente sobre isso, de confiar em Deus, de saber que Ele está no controle, Ele domina sobre tudo, Ele continua dominando sobre tudo. Então, você pode não saber o que vai acontecer no seu amanhã, mas Deus, Ele já sabe, Ele já está lá, Ele já está cuidando de tudo para você. Então, continuando aí o que as pessoas podem fazer além da leitura bíblica. No Salmo 119, 28, diz assim, a minha alma consome de tristeza, fortaleça-me segundo a tua palavra. Então,
B. Você encontra força para lidar com essa ansiedade, com essa preocupação. Porque pensa comigo, o que é a preocupação? Pré-ocupação. Ou seja, você ocupa sua mente de forma precoce. Então, o ideal vamos pensar que se a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Porque quanto mais tempo você passa no passado, mais com depressão você fica. Quanto mais tempo você passa no futuro, mais com ansiedade você fica. E se você não deve estar no passado, porque o passado é uma biblioteca, o passado é o museu, é o lugar onde ficam as memórias. E o futuro é algo que ainda não aconteceu, é a inovação, é a tecnologia, é as coisas que ainda vão se realizar. Então, se a gente não deve passar muito tempo no passado, nem muito tempo no futuro, qual seria o tempo ideal para estar no presente? 70% a gente divide. Então, a gente ficaria 10% no passado, porque o passado serve como parâmetro de avaliação, a gente não deve ignorar o nosso passado, porque ele é aprendizado. O futuro é simplesmente você olhar para frente e pensar, poxa, eu vou fazer planos, mas eu não vou ficar lá. Sim. Porque as pessoas, o problema é ficar lá. É. Então, elas não conseguem, por exemplo, fazer um plano, ter uma estratégia, planejar, vou ter um filho, vou comprar uma casa, vou comprar um carro e voltar para o presente. Não, elas colocam lá e ficam lá. E aí elas esquecem do presente. E aí o que acontece com a pessoa no presente? Ela se torna chata. Ela se torna ansiosa. Então a pessoa não consegue conversar com ela no aqui no agora. Meu Deus, A cabeça só dela fala daquilo. a cabeça dela tá desligada, ela fica muito distraída, ela não presta atenção nas coisas que ela faz, ela não presta atenção nas coisas que ela fala. Então ela esquece das coisas. Por quê? Ela tá projetando a cabeça dela lá no futuro e isso ali você vai projetar só 20%, porque você vai lá, faz os seus planos e volta. Então, para isso é importante você tirar os seus pensamentos da cabeça e colocar no papel. Bloco de nota, fazer anotação, ter uma agenda, ter um diário. Moral dos sonhos. É isso, você tem que tirar da sua cabeça, porque senão o seu cérebro, ele faz o seguinte, quando você tem algo não realizado na sua cabeça, ele fica pensando naquilo o tempo inteiro para te lembrar. E aí o que acontece? Você fica pensando naquilo o tempo inteiro e não consegue se concentrar nas coisas que você faz. Aí começa a prejudicar casamento, começa a prejudicar a família. Aí que acontece, por exemplo, desses casos de uma mãe que esquece um filho dentro de um carro porque foi fazer a unha no salão de beleza. Esquece o bebê dentro do carro, esquece o cachorro dentro do carro. A pessoa, sei lá, esquece de pagar uma conta e a pessoa começa a ter esses problemas por conta da preocupação. Então 70% do seu tempo tem que estar no presente. Pensa comigo, o passado é história, o futuro é incerto. O que você tem é o hoje. E ele se chama presente, porque ele é uma dádiva de Deus para nós. E Deus quer que a gente viva presente. Deus, ele está presente no meio de nós em todo o tempo. Por isso ele diz, invoca-me. Ele pode ser invocado no momento que você tiver. De onde você tirou isso daí? Qual versículo que é esse daí que você tirou? Qual versículo que eu tirei o quê? Ai, caramba, O de você vai hoje. me fazer pesquisar, cara? Não, o de hoje é o presente. Kung Fu Panda, né? Ah, tá. Bota o Kung Fu aí, galera. Então, essa frase é do Kung Fu Panda. Eles pegam no meu pé porque eu assisto desenho. Assista desenho, isso vai aliviar a sua ansiedade. Mas... Desenho que presta, odeio Pepe. tem que cuidar de desenhos. Outra coisa que ajuda também é frequentar os cultos. Isso ajuda bastante porque a frequência nos cultos traz para você mensagens que são profecias de Deus. São inspirações que Deus dá aos homens de Deus que estão lá. No caso, procurar uma igreja, né? Porque, assim, com certeza, você que está nos vendo nesse momento, ou nos ouvindo, você pode ainda nem ter uma igreja, não ter uma religião, gosta de Deus, quer conhecer mais sobre Deus, você não sabe por onde começar. Pega uma Bíblia, abre em Salmos. Os Salmos são versículos, histórias de Davi com Deus, tão bonitas. Outras ali até mais fortes, são batalhas que ele venceu com ele mesmo e com Deus. Você consegue se conectar a Deus dessa forma. E depois procura uma igreja para você sentir essa paz, para você se envolver, para você abrir o seu coração. Porque o Douglas costuma dizer, e agora você me corrige se eu estiver errada, que nós somos
a média das pessoas que convivemos, que está à nossa volta. Então, não tem como, por exemplo, você querer sentir paz dentro de um hospital. Não tem como você dizer para mim que você quer sentir paz e viver tranquilo, calmo e sereno, se você estiver no meio de uma balada às 2 horas da manhã. Agora, existem ambientes para isso. E a igreja é um ambiente assim. A igreja vai te ajudar, vai te proporcionar, Deus vai te conectar a pessoas que estão ali buscando a mesma coisa que você. E se você já frequenta uma igreja ou deixou de frequentar, porque você diz assim, o pessoal lá isso, o pessoal lá... É isso que está gerando ansiedade no teu coração. É você não ter ido lá buscar o Senhor, você foi buscar pessoas, por isso que você está assim, ó, preocupado, ansioso, todo perturbado aí, doido com essas coisas. Não, 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 não. Vai lá para se conectar com Deus, com o teu Criador. E o resto ele vai fazer. Então, a igreja é um ambiente onde você tem uma energia diferente. É cientificamente comprovado que o nosso coração ele emite uma energia a 7 metros de distância. Então, quer dizer, uma pessoa positiva pode te positivar e uma pessoa negativa pode te negativar. Quanto era o metro do distanciamento Distanciamento? social? Acho que era 3,5, não era? Ainda 3,5. pegava, tá vendo? Só não Isso. pegava o negócio lá, mas a negatividade pegava. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? Se você está num ambiente de pessoas ansiosas, você vai ficar ansioso. Quer ver um exemplo? Vamos dar o exemplo da igreja mesmo. Quando você está lá cantando um louvor de palmas, você fica numa ansiedade positiva, né? Uma ansiedade gostosa. Agora, quando você está num louvor de adoração, você fica mais tranquilo. Por quê? Entra um outro ponto. A igreja é um lugar de adoração, onde tem o louvor. O louvor é para Deus. E todas as vezes que você louva a Deus, você está entregando a sua energia, você está entregando a sua vida ali para Deus. E é para isso que a gente nasceu, para isso que a gente foi criado. Nós fomos criados para adorar a Deus. A Bíblia diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você está num ambiente de pessoas que estão num ambiente de fé, que estão acreditando no melhor, que veem o futuro com esperança, que estão em concordância com aquilo que está sendo orientado, porque dificilmente você vai estar num lugar aonde você está ouvindo coisas ruins. Se você está numa igreja onde as pessoas ficam dizendo que você vai morrer, onde as pessoas ficam dizendo que o diabo vai te pegar, onde vocês ficam dizendo que o demônio quer agir na sua vida, você está no lugar errado. Toma cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para trazer as boas novas do Evangelho. O que é as boas novas? As boas notícias. Então, a única má notícia é que se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas e se tornar uma nova criatura, você pode ser condenado ao sofrimento eterno. Mas para todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna, você tem o céu. Então, o ambiente da igreja, e aí as pessoas começam por aí dizer, né? Você é a igreja, você não precisa da igreja. Essa é uma das maiores heresias que a gente pode ouvir na sociedade, tá? Porque não faz nenhum sentido. A Bíblia diz que nós temos que congregar. E a igreja, ela não é um lugar feito de 4 paredes, não é um lugar de concreto. Nós, de fato, somos a igreja porque somos o templo do Espírito Santo. Jesus disse que ele não habitaria mais em templos construídos por um monte de homens, mas é o lugar onde nós nos concentramos. Seja numa praça, seja numa casa, seja onde for. Os discípulos foram batizados no Espírito Santo dentro de uma casa. Então, assim, nos reunirmos, nós nos reunimos em busca do Espírito Santo, em busca de Deus, dessa energia que vem do céu, desse poder que vem do céu sobre a vida de todos aqueles que invocam. E quando você está dentro de uma igreja, quando você está adorando, você muda o seu estado emocional completamente. Qualquer ansiedade vai embora. Quantas pessoas, não sei se você já passou por isso, mas assistindo um vídeo, ou escutando uma música, ou entrando numa igreja, quando você chegou ansioso, ou quando você começou a ouvir, você estava ansioso, de repente você foi tomado por uma tranquilidade, porque você ouviu aquele louvor, no fone de ouvido mesmo, ou num vídeo no YouTube, ou você entrou na igreja e você ouviu aquele louvor, ou você entrou na igreja e ouviu aquela pregação, ou assistiu na internet uma pregação,
Então, quer dizer, isso traz uma mudança de estado emocional, porque Deus já conhece como nós somos, porque Ele nos criou. E Ele sabe perfeitamente como a gente funciona. E Ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim para nós. Por isso, Ele, dentro de todas as ferramentas espirituais, colocou a adoração, colocou a oração, colocou a leitura bíblica e criou toda essa infraestrutura que hoje existe, tudo isso para nos deixar mais calmos e tranquilos. Então, eu acho que esse é o ponto. Uma vez que você entende como você funciona, você consegue se dominar e você consegue melhorar o seu nível de ansiedade. À nossa volta. E a gente pode orar por essas pessoas, né? A gente pode Inclusive, se você tem ansiedade, se você teve crise de ansiedade, se você está passando por esse problema, você pode orar junto conosco. Todos os dias, o Douglas, pela manhã, está numa live especial de oração para trazer paz para a tua alma, para trazer luz para os teus caminhos, independente da tua religião, independente do teu credo, é uma oração. Quem rejeita uma oração, né, Douglas? Exatamente, nós vamos fazer isso e a gente vai estar acordando cedinho para que isso aconteça. Nós vamos acordar aí às 6 horas da manhã e lá eu vou fazer essa oração para acalmar seu coração, acalmar sua alma, para que você possa sair para trabalhar, para ir para a escola, para fazer suas tarefas, para cuidar da sua casa, da sua família, para você dirigir, para você sair com isso no seu coração. Uma palavra de fé, de esperança, de confiança. Porque é cientificamente comprovado que você vai ter uma performance do seu dia, ou seja, o seu dia vai ser bom ou vai ser ruim, dependendo da forma como você levanta. Porque imagina o seguinte, você provavelmente já acordou com o horário atrasado, né? Se você acordou, despertou, colocou lá naquele desgrama de soneca, né? Então você foi lá, colocou 15 minutos, só que esses 15 minutos se transformou em 45. E aí quando você levantou, já estava atrasado, saiu correndo, se arrumou correndo, não comeu direito, de repente começa aquela chuva toda, e aí você se molha, chega atrasado. Como é que você chega com o seu estado emocional do trabalho e como que você volta para casa depois do dia tenso desse? Então quando você faz uma oração logo pela manhã, você já coloca o seu dia nas mãos de Deus. Então você entrega toda a sua ansiedade para Ele, porque Ele vai cuidar de você. Então vem comigo participar aí, logo cedinho de manhã para a gente orar. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou também, problema seu, tá? Porque a gente tá aqui para te ajudar. E se você quiser a nossa ajuda, você pode sempre mandar um direct, mandar aqui no comentário, chamar a gente no nosso perfis na rede social. A gente tá à sua disposição. A gente quer te servir, entendeu? E melhorar e te ajudar, colocando você no ambiente da fé, melhorando a sua espiritualidade através da sua mentalidade para te ajudar a crescer, prosperar e resolver suas emoções, tá bom? Suas considerações finais, doutor. É isso aí, doutor. Eu não sou doutor, eu sou pastor, tá? E eu estou aqui para agradecer a todos vocês pela participação e eu posso dizer para vocês o seguinte, você pode, vamos lá, dar o exemplo aqui, né, do avião. Você pode não confiar no piloto, você pode desconfiar da capacidade do avião, mas você precisa confiar naquele que está lá cuidando de todo o sistema de aviões que está lá em cima. Tráfego aéreo, obrigado. Você pode cuidar, você tem que confiar naquele que está lá cuidando de todo o tráfego aéreo. Você queria ser piloto, né? Por isso que você... nós temos aqui quem está cuidando do nosso tráfego aéreo. Então você deve confiar naquele que está lá controlando todo o tráfego aéreo e quem controla tudo é o nosso Senhor. Então, pode confiar que Ele está no controle de tudo quando você entrega o controle para Ele. Porque se você quiser controlar, a responsabilidade vai ser sua. Mas se você decidir entregar para Ele, pode deixar que Ele é responsável o suficiente para cuidar de você. Então, vem com a gente participar das nossas orações matinais. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que de madrugada me buscam, porque esses me acharão. A gente vai começar cedinho na madrugada para se encher de Deus e ter um dia extraordinário. Então, que Deus te abençoe. Façam todos um extraordinário, não sei. Fala sem orar, meu filho, agora. Fala onde as pessoas te encontram, Douglas. Suas redes sociais. Você me encontra no Instagram, Douglas Brasil ID.
E, obviamente, você me encontra aqui no YouTube, Douglas Brasil. E no Facebook também, Douglas Brasil ID. Onde as pessoas te encontram, Ju? No meu Instagram, @JuBrasil. Eu tô esperando você lá porque eu quero te ajudar. Eu vou cobrar os royalties para divulgação aqui no meu canal. A irmãzinha tá fazendo um collab comigo. Beleza, vamos fazer a oração então, turma? Vamos lá? Senhor nosso Deus, eu peço agora que através dessa oração o Senhor possa trazer a paz que essa pessoa precisa para o seu coração. Na tua palavra está escrito, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor possa trazer para essa pessoa essa tranquilidade, esse sossego, essa paz. A paz que não é dada como o mundo dá, porque não é através de coisas, não é através de nada que esse mundo pode oferecer que nós vamos encontrar essa paz. Mas essa paz nós encontramos no Senhor. Então dê essa paz para ela nesse momento. Meu Deus, talvez ela tenha algo importante para decidir, ela tenha algo importante para fazer, e isso estava deixando ela preocupada e ansiosa. Que o teu Espírito Santo possa ir à frente e trazer, meu Deus, o sossego que ela precisa, trazer a paz que ela precisa, para que em nome de Jesus ela consiga ter o resultado que ela espera da melhor forma possível. Eu declaro elas abençoadas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém! Então a gente vai ficando por aqui. Um episódio novo toda quinta-feira às 19 horas. Não esquece de mandar seu testemunho, hein? Que eu sei que Deus está trabalhando aí na sua vida. Valeu? Bora dominar o mundo! É isso aí, turma. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para você ser notificado para todo vídeo novo que for lançado aqui. Deus te abençoe, bora dominar o mundo! Tchau!